Fala pessoal, eu sou o pastor Bruno Meirelles. Estou passando aqui para deixar uma palavra para você, deixar uma reflexão, na verdade, de um assunto que é extremamente importante para as nossas vidas. Eu tenho certeza que vai abrir muito a sua mente em relação a um assunto que às vezes, em certos momentos, é constrangedor para algumas pessoas. Outras pessoas têm uma visão muito errada, né, a respeito desse assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre dons e riquezas com você. Né? Mas se você tem algum problema com essa questão da riqueza, né, sobre prosperidade, eu não gosto muito desse assunto não. Pois é, das duas uma, que ou você ainda tem uma mentalidade um pouco travada a respeito disso, né, uma mentalidade mediana, que a gente fala, tá? No nosso meio a gente chama até às vezes de medíocre. O que seria medíocre, gente? É uma mentalidade mediana, né? Ou você ainda não entendeu, ou você entendeu errado, né, sobre a verdade acerca desse assunto. Né? E eu quero te dar uma dica de investimento aqui hoje. Olha que maravilha. Também sei dar dicas de investimento. Para você investir o seu tempo, para você investir suas forças, para você investir a sua alegria, para você investir suas finanças, tá bom? Bom, vamos lá. Queria falar para você. Primeira coisa que você precisa entender sobre esse assunto é você precisa entender quem você é. Como é que eu vou entender quem eu sou? Ou como é que eu vou viver uma vida que eu fui criado para viver se eu não sei a minha origem, se eu não sei a minha natureza? Será que a minha vida aqui, eu vou viver ela de uma forma aleatoriamente falando? Será que eu vou viver uma vida que deixando a vida me levar ao acaso? Não, queridos. Primeira coisa que a gente precisa entender é nos conhecer, né? Conhecer a ti mesmo. E a segunda coisa que você precisa entender é no que eu vou investir. Qual que é o melhor lugar que você possa investir? Bom, isso é muito simples. Você precisa investir em você mesmo. É o melhor investimento que você possa fazer é investir em você. Investir o quê? No seu chamado, na sua missão. Né? Algumas religiões falam missões, né? A gente chama de chamado, mas é a mesma coisa, tá bom? Então entenda isso. Você precisa descobrir o motivo pelo qual você está aqui. Né? Então, quando você descobre isso, e você só vai descobrir isso através da verdade, descobrindo a sua natureza ou a sua origem, então você vai entender, né? E você vai conseguir investir em você. E a terceira coisa, queridos, para que nós sejamos realmente assim um bom empreendedor, né? Um homem de negócios, uma mulher de negócios, a gente precisa o quê? Ser generoso. Tá? Nós somos uma criação de um pai que é extremamente generoso. Então, nós também precisamos refletir a imagem desse pai que é generoso conosco. Né? Então, quem é generoso, ele tem uma consciência de abundância. E você vai entender isso aqui daqui a pouquinho. Eu vou pegar aqui só um versículo da Bíblia e se você considera a Bíblia como uma verdade na sua vida, e a gente tem realmente que considerar isso, porque a gente sabe que ela é a verdade de todas as coisas, então se você acredita nisso, você está aqui no lugar certo. E você vai entender que lá nós vamos descobrir realmente essa nossa natureza, essa nossa origem, para a gente dar andamento nessa fase da nossa vida, né? No prosperar, né? E várias outras coisas. Então, se você pegar lá no livro de Joel, no capítulo 2, ali do verso 23 ao 27, eu não vou ler aqui o versículo para a gente ganhar tempo. Mas o contexto daquilo ali, ele está falando a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos. Né? E se você, como eu disse aqui, se você acredita realmente na palavra como uma verdade, você vai entender, e através até de tantos sinais que têm acontecido, que nós estamos vivendo realmente esses últimos tempos, né? Que a Bíblia fala. Agora, ali está falando que nesses últimos tempos, o que vai acontecer? Né? Vão acontecer ou haverão restituições. Restituições da parte de Deus. O que é restituir alguma coisa? Bom, se você perdeu de alguma forma, né, alguma coisa, aquilo foi tirado de você, a restituição é o quê? Que vai te restituir, vai trazer de volta para a sua vida. Então, nesse contexto ali, ele está falando que Deus vai restituir nesses últimos tempos. Através de quê? Através dos dons e através das riquezas. Tá? Então, esses dons e essas riquezas, gente, eles se somam para quê? Para o nosso trabalho nessa última leva dos últimos tempos. Então, quando você entende isso, você vai juntar os dons ou as habilidades, né, que você tem, ou aquilo que Deus realmente colocou dentro de você, como uma habilidade, como um dom, juntando as riquezas, e quando eu digo riqueza, eu estou falando de coisas materiais mesmo. Né? Para quê? Para você entender aonde você tem que investir. E quando eu falei ali que o segundo ponto seria você investir em você mesmo, investir no seu chamado, a pessoa mais interessada em investir no seu chamado se chama
Deus é o seu pai. Tá? Então, assim, aí você vira para mim e fala assim, oh, pastor, mas eu oro. Eu não sou muito de frequentar a igreja, eu não sou muito assim dessa coisa espiritual, não, mas eu oro de vez em quando, eu rezo de vez em quando. Deixa eu te falar, isso é muito importante porque é a forma que a gente tem de nos relacionarmos, né, com o nosso Criador. Se você acredita, então você precisa entender que orar, né, ou no caso para você ir rezar, não importa, é você se relacionar com o seu Pai. Agora, você precisa entender que a oração, ela também exige de nós uma ação. Não adianta só eu falar com ele, eu preciso agir frente àquilo que eu estou orando. Se eu estou pedindo, se eu estou agradecendo, não importa. Ela necessita de uma ação. Da mesma forma que a fé, ela necessita do quê? De uma crença. Ou seja, a fé, ela necessita que você creia. Se você não está crendo, não tem fé envolvida ali. Então você precisa crer. Né? Agora, essa crença, esse crer, ele também vai exigir de nós uma atitude. Você entende? Então, olha que interessante. A oração exige de mim uma ação, da mesma forma que a fé exige de mim uma crença, e essa crença exige de mim uma atitude. Então, deixa eu te falar, não se engane. Você não vai romper barreiras, você não vai romper um nível acima daquilo que você está vivendo hoje, somente declarando que vai haver um rompimento. É importante você declarar, mas quais são os passos para que aquilo aconteça? É necessário você crer, a gente falou aqui, é necessário você falar, porque Deus fala, a fé fala, mas também é necessário você o quê? Agir. Deixa eu te contar uma historinha aqui bem rapidinha, ela é bem interessante. Um rapaz, ele precisava chegar do outro lado do rio, e quando ele chegou ali na beira, né, do rio, para poder atravessar, ele olhou e viu que tinha um barco parado ali. Então ele entrou naquele barco e ele percebeu que em cada remo daquele barco havia um escrito no remo. De um lado havia escrito crer e do outro agir. Mas ele não sabia nada sobre navegar, ele não sabia como é que fazer, ele só sabia que tinha que remar. Então ele pegou aquele barco e começou a remar com o remo que estava escrito crer. Aí ele até que ele saiu do lugar. Só que chegou um determinado momento, aquele barco começou a girar em volta dele mesmo. Começou a dar voltas e voltas e voltas e ele não saía mais do lugar e ficou parado. Ele pensou, bom, daqui eu não vou sair, então deixa eu pegar esse outro remo que chama agir e vou começar a remar ele também. E aí ele começou a remar somente com o remo agir. Aí o barco começou a se endireitar, mas chegou um determinado momento ele começou a girar da mesma forma, agora para o outro lado. Ou seja, ele percebeu que remando com um só daqueles remos ali, ele não saía do lugar. Por mais que às vezes ele até pudesse sair do lugar, chegava num determinado ponto da vida dele, ou ali da caminhada dele, que ele, né, não saía, ele ficava dando círculos, dando volta, né, no mesmo lugar. E aí ele pensou, e se eu remar com os dois? E se eu remar com crer e com agir? E foi aí que ele conseguiu chegar até onde ele determinou que chegaria, né, até onde ele queria chegar, que era do outro lado da margem. Quando ele começou a remar com os dois, crendo e agindo, então aquele barco foi na direção, né, até o lugar aonde ele precisava chegar. Então o processo da fé, queridos, é exatamente isso, é você crer e agir. Eu comparo muito esse processo com o quê? Com uma academia. Né? Porque a academia, você chega lá na academia e agora você tem um propósito para quê? Para você, para o seu corpo, né? Para você ficar bem com você, com a sua saúde e tudo mais. Mas você precisa fazer o quê? Primeira coisa, você precisa acreditar que aquele exercício que você está fazendo vai te trazer um resultado. Não é assim? Se você não acreditar, então não faz sentido você estar lá. Agora, não é só o acreditar, é você agir também. Você precisa fazer os exercícios. Se você chegar simplesmente na academia e ficar lá declarando que você vai emagrecer, que você vai ficar forte, não vai ter resultado nenhum, a não ser que você pegue realmente ali o peso e faça. Né? Então, assim, esse passo é muito importante para você. Crer, falar, mas também agir. Agora, fisicamente falando, né, você sabia que quando você exercita, né, novas células saudáveis, elas são criadas no seu corpo, no seu organismo? Toda vez que você exercita. E aí, quando a gente exercita o físico, né, que eu estou falando aqui, a gente entende isso. Olha, aquelas células que já estão mortas e tudo mais, elas vão embora. Enfim, novas células são criadas em você. Da mesma forma, isso acontece no espiritual. Quando você exercita a sua mente na palavra, na verdade, novas células, se é que você me entende, são criadas. Ou seja, você vai renovando a sua mentalidade a respeito daquilo que é a verdade da sua vida. Para quê? Para que você se conheça de verdade. Né? Aí você já vai estar abrindo um passo, dando um passo muito grande. Para quê? Para você viver
realmente a abundância, né, que o próprio Deus diz que nós viveríamos através de Jesus. Então, na nossa vida espiritual, assim funciona também. Né? Quando você se move na prática do conhecimento, você fortalece a sua mente, sabe? A sua alma, ela começa a realmente ter uma mudança. É por isso que a gente chama isso de mudança de mentalidade. Novas células renovam na sua mente, entendeu? Então eu preciso crescer, queridos, eu preciso crescer nos dons também, nas habilidades nas quais eu sei que eu tenho. Existem habilidades e dons intrínsecos em nós. E a gente precisa usar isso. E é aquilo que lá em Joel, como eu falei, é aquilo que nesse tempo principalmente, né, Deus precisa que a gente use essas coisas para quê? Para que a gente alcance mais e mais pessoas. Não só na questão dos dons, mas também na questão das riquezas. Porque as riquezas, existe um propósito para essas riquezas. A riqueza não está no mundo somente para a gente estar aí desfrutando dela, não. Claro que a gente vai desfrutar, mas existe um propósito de investimento também dessas riquezas. Não é assim? Então a palavra ela vai dizer lá em Mateus também, no capítulo 6, no verso 33, ela fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que a palavra diz, buscar em primeiro lugar. O que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? Será que é somente uma condição melhor, financeiramente falando? Será que é uma saúde melhor? Quando você busca em primeiro lugar o quê? O propósito, né? Ou o próprio desejo de Deus para a sua vida mesmo. Então você entende que as outras demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa será acrescentado na sua vida. E aqui você percebe que é algo que nós é que temos que fazer, buscar. Ou seja, não é simplesmente cruzar os braços e ficar esperando. Não, é buscar. Você precisa agir. Você precisa estar buscando isso. Ah, Bruno, mas como é que eu busco isso? Então, você precisa se conhecer. E para você se conhecer, é somente através, né, do Evangelho de Cristo. Então, queridos, quando ele fala essa palavra buscar, e essa palavra também ela está relacionada a investir. Né? Então, vamos ler aqui, trocando aqui o buscar por investir. Invista em primeiro lugar no reino de Deus e na sua justiça. E aí ele continua, né? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante. O que é algo que é acrescentado? Bom, se você já tem alguma coisa e chega mais na sua vida, aquilo está sendo acrescentado a você. Né? Então é isso que a gente tem que abrir a nossa cabeça, porque Deus já preparou tudo para nós. Tudo já está disponível para você. Mas quando você investe nisso, o que você está fazendo? Você está trazendo as demais coisas. Essas coisas estão sendo acrescentadas na sua vida. Então a busca pelo conhecimento de Deus e a prática desse conhecimento vai fortalecer o alicerce espiritual na sua vida. Vai fortalecer o alicerce espiritual na sua vida. Às vezes você tem trabalhado muito, você tem buscado, talvez você está trabalhando aí 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, e muitas vezes você não entende por que as coisas não estão mudando da forma com que você gostaria. Né? Porque se a Bíblia diz que a gente deve investir ou buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, e quando eu digo as coisas de Deus, gente, eu não estou falando de uma religiosidade ou de religião, não. Eu estou falando no propósito que ele tem para você. Tá? E aí as demais coisas não serão acrescentadas. Né? E ele vai nos dar ferramentas para que a gente possa prosperar tanto nos dons que você tem, quanto nessas riquezas. E como é que isso funciona? Você faz prosperar o seu caminho, presta atenção, você faz prosperar o seu caminho e Deus ele pega junto com você. Olha que maravilha. E ele atesta não só a sua fé, como o seu caráter. É assim que Deus vai agir na nossa vida. E se você, como eu falei aqui, se você tem algum problema com essa questão de riqueza, se você acha que a riqueza está relacionada com pobreza, com, não, quanto mais pobre, mais humilde eu sou, deixa eu te falar, isso é um engano. Isso é um engano, sabe? Que a humanidade pode pensar. Gente, simplicidade e humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem nada a ver com pobreza. Sabe? Porque é incoerente a gente pensar que Jesus ele levou naquela cruz, né? Quando ele fala que levou os pecados da humanidade, gente, ele levou absolutamente tudo. Ele levou a pobreza, ele levou a miséria, ele levou a doença, ele levou tantas coisas sobre ele. Para quê? Para que a gente continuasse da mesma forma que a gente vivia? Claro que não. Né? Lá em João 10,10 ele vai dizer assim, olha, o ladrão, quando ele se refere ao ladrão, né, a gente sabe em quem que ele está se referindo, né? Ao próprio diabo mesmo. Ele vem, ou ele está aqui somente para quê? Roubar, matar e destruir. É isso que o pecado vai fazer na sua vida, roubar, matar e destruir. Então ele veio para isso. Mas aí Jesus vira e fala assim, mas eu vim para que vocês tenham vida. E aí ele não para por aí. Ele não veio somente para que a gente tenha vida, ele veio para que a gente tenha uma vida abundante.
E o que é uma vida abundante, gente? É uma vida extraordinária, uma vida não uma vida mediana, não uma vida medíocre, é uma vida acima do mediano, acima do médio, uma vida extraordinária. Né? Então, gente, eu mostro humildade através da minha generosidade. Eu não mostro humildade através da minha pobreza, ou muitas vezes através da minha simplicidade. Eu mostro através da minha generosidade. E olha, eu conheço muitas pessoas que são assim, não é que elas têm uma vida simples, elas são simples pelo fato de você olhar, entender o caráter dela e ver o quanto essa pessoa é generosa. Isso é fantástico. Você pode estar ali vestido, né, com um terno bacana, ou a mulher com um vestido lindo, maravilhoso, toda produzida. Você vai no salão e você vai no shopping, você compra uma roupa boa e tudo. Queridos, isso não é sinal de que você é soberbo, que você é arrogante. Nada disso não. Você está vivendo, você está comendo o melhor dessa terra. O que vai demonstrar realmente se você é uma pessoa humilde é se você é generoso. Se você tem um propósito para tanta coisa, para tanta riqueza, para tanta abundância que Deus está fazendo na sua vida. É assim que a gente mostra humildade. Porque eu penso que é melhor ter para dar, né, do que faltar, querido. Misericórdia. Eu prefiro ter bastante para eu dar do que faltar. E pensamento medíocre é aquele pensamento de só querer receber. Não, porque eu quero receber, faz isso por mim, me dá isso, me dá aquilo. Eu queria tanto que as pessoas olhassem e fizessem por mim. Deixa eu te falar, pensamento de abundância é o contrário. Pensamento de abundância é você querer para fazer. Não é querer só para você, é querer para fazer. E Deus, gente, Ele conhece o nosso coração. Não adianta você achar que você vai falar assim, não, Deus, quando chegar na minha vida eu vou fazer. Ele sabe se você vai fazer ou não vai. Não adianta a gente achar que vai enganar Deus. Não tem isso. Então Ele conhece o nosso coração e sabe se você é uma pessoa generosa. A generosidade, ela nos permite um estilo de vida diferente. Né? E a Bíblia diz que se nós honramos a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. E isso é o que a verdade diz. Então você precisa escolher se você quer andar na média ou se você quer andar acima da média. Tá? A gente está falando aqui, né, um pouquinho sobre autoridade financeira. E você tem autoridade financeira por causa da sua identidade. É por isso que eu falei lá em cima, que você precisa conhecer a sua natureza, você precisa conhecer a sua origem. Porque existe uma autoridade sobre a sua vida, mas para isso você precisa entender a sua própria identidade, a sua identidade de filho. Então você precisa conhecer 3 coisas, anota aí. A sua filiação, né? Quem é o seu pai, de onde você veio. Você precisa conhecer a aliança que está sobre a sua vida hoje. Existe uma aliança superior na sua vida hoje. Onde existia uma aliança lá atrás, que era uma aliança limitada, hoje existe uma aliança ilimitada sobre a sua vida, também por causa de Jesus. E você precisa entender da sua paternidade. Quem é o seu pai? O que seu pai, ele é dono do quê? O que seu pai quer para você? Poxa, gente, quando você abre a sua cabeça para isso, então você está aí preparado para você avançar, não somente nos dons, mas também avançar nas riquezas, avançar em todas as áreas da sua vida. Lá no capítulo 8 de 1 Reis, no verso 63, Salomão, que foi um dos homens mais ricos da história, ou talvez o mais rico da história, ele não ficou satisfeito, queridos, em dar 1000 bois para um sacrifício, né, que ele estaria fazendo para Deus. E aí ele aumenta, você imagina, 1000 bois. Ele aumenta para 22 mil bois e não só isso, ele não fica satisfeito. Ele pega 120 mil ovelhas e dá, né, aquilo ali, mostrando para Deus realmente desejo do coração. Não que ele estivesse buscando alguma coisa em troca, mas ele teve o desejo de aumentar, evoluir na generosidade dele. Olha que maravilha. Quanto mais ele fazia isso, mais próspero ele se tornava. Sabe? Então a gente precisa sair dessa mentalidade de escassez. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir no evento tal. Eu não posso fazer um curso tal. Eu não posso fazer a escola tal. Eu não posso te ajudar nisso, sabe? Tirar isso da cabeça. Ô, irmão, paga para mim porque eu não tenho. Ô, irmão, não, queridos. Sabe? Pague para você e deseje no seu coração pagar para outras pessoas. Isso é exercer a fé, queridos. Não tem problema você receber uma bênção, alguém chegar e falar assim, cara, eu vou te abençoar, eu vou pagar essa escola para você. Que bênção! Aceita aquilo, faz essa escola, busca. Para quê? Para que você possa abençoar outras pessoas também. É como se fosse uma corrente mesmo, gente. É assim que funciona. A generosidade, ela precede os milagres. Né? Jesus era tão generoso que ele se compadeceu daquela multidão que estava ali com ele. 5 mil homens, fora mulheres e crianças.
Aonde os discípulos dele ali provavelmente estavam pensando assim, cara, a gente não tem como alimentar esse povo todo. Jesus, libere esse povo. E Jesus se compadeceu, porque Jesus era generoso. Jesus ele tinha um coração generoso. E aí o que aconteceu? O milagre aconteceu. Então, se você tem esse coração, né, se você tem essa vida e você é uma pessoa generosa, entenda que você está no caminho da prosperidade. Sabe? O generoso ele não tem estação para colher. Não tem esse negócio. E não existe oração para te livrar da avareza. Esquece isso, não existe isso. Ai, Senhor, me livra da avareza. Eu queria tanto dar. Não, queridos, isso é uma decisão, isso é um posicionamento, é uma atitude que você tem que tomar frente à generosidade. É uma atitude de fé diante de Deus para que você saia do mediano e vá para o extraordinário. Quem é generoso tem consciência de abundância. Então eu deixo uma frase aqui para você, para a gente terminar esse vídeo. Você não faz para colher, presta atenção. Você colhe, você planta com um propósito. Você não planta simplesmente para colher, você planta com um propósito maior até do que os seus próprios interesses. Então você não faz para colher, mas você colhe porque você faz. Tá bom, pessoal? Ó, beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Compartilha. Manda aí para o seu amigo, para os seus familiares. Eu tenho certeza que é algo que vai destravar a mente de vocês aí, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo.